Quando nós vamos caminhando e quando nós vamos perseverando, nós vamos avançando em meio às tribulações, essas tribulações elas vão gerando em nós uma perseverança que nos mantém firmes na fé em Cristo Jesus. A dor, a tribulação, a luta, ela faz parte da vida cristã. Abra sua Bíblia, querido, por gentileza, em Romanos capítulo 5. Eu não quero que essa noite pareça que você veio aqui apenas para receber a dor da igreja perseguida. E claro, isso é importantíssimo, porque nós precisamos sentir a dor do nosso irmão e, como diz a palavra de Deus, chorar com os que choram. Mas eu quero trazer uma alegria ao seu coração e uma convicção na alma de que se passamos por tribulações e por angústias e por sofrimentos, isso não é à toa. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Sempre esteve e continua no controle de todas as coisas. E talvez falar do sofrimento da igreja perseguida seja um sofrimento que está distante de você. E você não perceba tanto, mas você também tem suas lutas. Eu sei que você que está aqui tem dores, sofrimentos, lutas, necessidades, preocupações, angústias. E eu creio que Deus tem uma palavra clara ao seu coração nesta noite, querido. E pensando no nosso tema de viver a vida como Deus quer, eu quero animar você a viver a vida como Deus quer, fazendo um trajeto do medo, da dor, da angústia, à esperança. Por isso, em Romanos 5, eu quero ler a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, queridos? Eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, que a dor e o sofrimento não está fora do controle de Deus. Eu queria começar deixando essa afirmação para você. Talvez você olhe para as suas lutas, talvez você olhe para os seus embates, para os seus desafios. Eu quero dizer para você que eles não estão fora do domínio, do controle e da soberania de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que você deve viver a vida de Deus, a vida que Deus quer, ou como Deus quer, em meio às tribulações. Você deve viver a vida em meio às lutas, porque as tribulações são reais. Eu preciso reafirmar para você que você não estará livre de lutas, de dores, de sofrimentos, de enfermidades, de angústias, de oposições por causa do Evangelho, de confrontação da sua fé. Você não estará livre disso. Mas, pelo contrário, é em meio às tribulações que você deve aprender a viver uma nova e uma viva esperança.
É em meio à tribulação que você tem que aprender a se gloriar na tribulação. Se gloriar ao perceber o que Deus está fazendo em você, através de você, por você, em meio às lutas, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades. Dá uma olhadinha comigo em Mateus 5, Jesus já falara disso aos discípulos. Mateus 5, versículo 11. Jesus vai dizer assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo, querido, é que haveria dor e oposição e perseguição, como os irmãos da igreja perseguida, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Aqui no Brasil nós não estamos enquadrados como igreja perseguida, nós não somos uma igreja perseguida na classificação que é feita mundialmente, porque nós não temos oficialmente uma proibição legal, nós não temos risco da nossa vida, nós não temos em risco a nossa saúde ou a nossa família por professarmos a Cristo. Mas sabemos que muitas vezes somos questionados na nossa fé, somos confrontados, somos caluniados, ouvimos algumas difamações. É impressionante o que a gente às vezes acompanha nas redes sociais em críticas às igrejas, aos pastores, ao Evangelho. Mas Cristo já falara disso. Então eu quero dizer para você, querido, nesta noite é o seguinte: a dor, a tribulação, a luta, ela faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida quando você é pressionado ao erro e você mantém uma postura de santidade. E naturalmente você sente as pressões disso. Faz parte da sua vida quando você é chamado para o engano e você diz não. Faz parte da sua vida quando tentam lhe seduzir ao pecado e você firmemente diz não, ou pelo menos deveria dizer. As lutas virão, as barreiras virão, as opressões virão, as batalhas virão, e você precisa ficar firme nessa certeza, na certeza de que é o Senhor quem está cuidando de você, na certeza que é o Senhor quem está ao seu lado. Eu não posso, me perdoem, mas eu não posso chegar aqui e dizer para você, você vai parar de sofrer. A Bíblia não me autoriza a dizer isso. A Bíblia não me autoriza a dizer para você que você nunca mais vai ter lutas, que você não vai sofrer oposições. Pelo contrário, a palavra de Deus manda eu te alertar. Porque se você está preparado e se você sabe que as lutas virão, os questionamentos virão, as oposições virão, prepare-se em tempo de paz. Prepare-se em tempo de paz para que quando a guerra chegar, você esteja pronto. Prepare em tempos de tranquilidade. Prepare-se espiritualmente em dias de alegria, dias de celebração, para quando chegar o dia da dor, o dia do luto, o dia da perda, o dia da morte, o dia da traição, você permanecer fiel diante do Senhor soberano. O grande problema, querido, é que quando está tudo bem, a gente faz exatamente o contrário. Quando está tudo bem, a gente já não leva tão a sério a vida de oração. Quando está tudo bem, a gente não leva tão a sério vir à igreja. Quando está tudo bem, a gente não leva tão a sério estudar a Bíblia. Quando está tudo bem, quando está tudo bem, eu vou passear. Quando está tudo bem, eu vou para o shopping, para o parque, cada final de semana uma viagem diferente, um passeio diferente, um turismo diferente, porque eu quero é me alegrar, eu quero é ser feliz.
E não estou com isso dizendo que seja errado sairmos e passearmos e descansarmos. Mas eu só estou dizendo o seguinte: prepare-se no dia de paz, para quando vierem as tempestades. Prepare-se no dia de tranquilidade. Você percebeu no testemunho que eu falei, a irmã que no presídio ensinava as pessoas que iam se convertendo, o que ela tinha para poder ensinar as pessoas? O que ela tinha? Memorizado das Escrituras. E você? E você? Se você dependesse hoje do que você já guardou, o que você já estudou, o que você já memorizou das Escrituras, para manter a sua fé firme no Evangelho durante anos de perseguição, o que tem guardado aí nessa cachola? Muitas horas de Netflix? Muitas horas de séries? Ou muitas horas de leitura da palavra? De louvor, de adoração, de verdades que ninguém poderá roubar do seu coração. Prepare-se, querido, porque quando Jesus alerta os cristãos, é interessante nós percebermos isso, que ele diz o seguinte: alegrem-se quando forem perseguidos. E aí, ao contrário do que se esperava, que era ele dizer assim: tomem cuidado, sejam discretos, vivam o evangelho discretamente para que ninguém perceba. Não, ele diz: brilhem no mundo, sejam vistos, sejam o sal, sejam a luz, façam diferença, porque mesmo sendo perseguidos, são vocês que vão transformar esse mundo, são vocês que vão anunciar as boas novas do Evangelho. Você tem sido sal, você tem sido luz, você tem feito diferença no seu trabalho, você tem feito diferença na sua empresa, você tem feito diferença no seu quartel. Querido, não fique pelos cantos lamuriando o problema, a dor, a perda. Claro que sofremos, choramos e sentimos, mas Paulo está dizendo: glorie-se, alegre-se, jubile, celebre a fé em Deus, quando você estiver passando por provações e por tribulações. E há uma razão dele dizer isso. E a segunda coisa que eu quero destacar, a razão dele dizer isso é porque é através da tribulação que nós vamos ver a perseverança na nossa vida sendo produzida. Verso de número 3 diz que a tribulação produz perseverança. Olha que coisa interessante, de alguma forma Paulo está dizendo que perseverança é um fruto, é um resultado, é um sinal visível de uma vida constante e continuada na presença de Deus. Perseverança não é um momento, perseverança é um processo, perseverança é um exercício, perseverança é um aprendizado. O que Paulo está dizendo é que quando nós vamos caminhando e quando nós vamos perseverando, nós vamos avançando em meio às tribulações, essas tribulações elas vão gerando em nós uma perseverança que nos mantém firmes na fé em Cristo Jesus. A gente vai entender um pouquinho mais disso no texto de Hebreus. Olha comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Paulo diz assim, o autor de Hebreus diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Você pode repetir essa frase comigo? O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A perseverança que é fruto de uma fé que te mantém caminhando, e você dá mais um passo, e ao invés de abandonar, e ao invés de se afastar, e ao invés de desistir, você continua, e o sofrimento e a luta te desenvolve nessa perseverança. Ora, então a gente começa a perceber que Paulo está dizendo que há um valor na
tribulação. Há um valor na luta. É a tribulação que purifica a nossa alma. É a tribulação que nos faz exercitar a caminhada diante de Deus, que nos faz exercitar, que nos faz tentar de novo, que nos faz ir mais além, que nos faz orar um pouco mais, que nos faz buscar um pouco mais. Na verdade, quando a gente olha para isso, a gente entende que caminhar em perseverança é um exercício diário, que nos leva a um amadurecimento da nossa fé, que nos leva a um fortalecimento da nossa fé, que nos leva a uma intimidade maior com Deus. E aí nós vamos ver a terceira coisa que Paulo vai dizer, que essa perseverança, se a tribulação produz a perseverança, por sua vez é a perseverança que produz o quê? Um caráter aprovado. O que Paulo está dizendo é que é através da perseverança que é gerada pela tribulação, e essa postura que me faz ficar firme, que me faz tentar de novo, que me faz orar mais um pouco, que me faz buscar mais um pouco a Deus, que me faz caminhar mais um pouco, não desistir, isso vai me tratando de dentro para fora. Porque caráter não é de fora para dentro, caráter é de dentro para fora. E é somente quando eu vivencio esse processo, o processo da dor, o processo da disciplina, o processo da correção, o processo da confrontação, é que o meu ser é verdadeiramente forjado, transformado de dentro para fora. Através da perseverança, eu vou experimentando purificação, confirmação, consagração. E o meu caráter vai sendo verdadeiramente tornado cada vez mais semelhante a Deus. Caráter de quem aprende a confiar em um Deus que faz milagres. Caráter de quem aprende a confiar em um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Caráter de alguém que não entra em desespero. Por quê? Porque sabe o Deus em quem confia. Isso é um processo. Ora, se eu vou ter a minha vida transformada, a minha vida fortalecida, a minha vida renovada diante de Deus, fruto dessa perseverança que vem fruto da tribulação, então isso é uma coisa muito boa. Então Paulo diz, alegre-se na tribulação, porque o resultado final dela é o seu caráter transformado. É o seu caráter mais perto de Deus. É uma alma mais firme com o Senhor. E aí eu falei pela manhã e quero fazer agora à noite, quero fazer um parênteses. É por isso, queridos, especialmente quem tem filhos pequenos, preste bem atenção. Deixar o seu filho sem tribulação, sem a disciplina, sem a correção, sem os limites, sem o não, tentando sempre dar tudo. Filho não pode chorar, filho não pode sentir falta, filho não pode sofrer. Tentar fazer isso, você está deixando de trabalhar o caráter do seu filho. Porque é na tribulação que ele vai experimentar a perseverança de ver o cuidado do pai e da mãe com ele, mas em meio à dor, em meio à tristeza, não faz mal ele chorar, e ele vai entender que o choro faz parte, e ele vai sendo forjado o caráter dele como criança, e ele vai ser um jovem amadurecido. Mas quando eu, como pai e mãe, boto uma redoma, e fico fazendo de tudo para que meu filho não sinta nada, e eu faço todas as vontades desse filho, esse filho vira um grande molecão, um moleque, que não respeita ninguém, que não sabe o que é limite, que não sabe o que é ter não aceita ouvir não de pai e mãe, não aceita nada, não aceita disciplina. Só que aí vai ter um grande problema, porque pai e mãe pode até aguentar isso, mas o mundo não aguenta. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Por favor, como eu falei de manhã, mamães não precisam ficar bravas comigo, mas não tenham medo de ver seu filho chorar. Não tenha medo de dizer não para o seu filho. Faz parte. Como faz parte da minha vida chorar, e ter angústia, e ter preocupações, e ser confrontado na minha fé.
e isso me levar a uma perseverança. E essa perseverança vai mudando o meu caráter. Vai mudando a minha firmeza diante de Deus. Mas por último, eu quero dizer para você, querido, viva a vida como Deus quer, movido por uma esperança eterna. A tribulação que começou lá atrás, ela gera uma perseverança que por sua vez gera um caráter aprovado, e esse caráter aprovado agora gera o quê? Esperança. Esse caráter aprovado de alguém que conhece Deus, que está em intimidade com Deus, tem esperança. Uma esperança que não decepciona, porque é uma esperança que vem do amor de Deus no nosso coração, que é derramado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então o nosso caráter foi transformado em intimidade com o Espírito Santo de Deus, e agora eu sei que o meu Redentor vive. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina, eu sei que Ele voltará, eu sei que Ele virá em glória, eu sei que os homens podem matar o meu corpo, mas a minha alma está salva na presença do Deus vivo. Eu sei que nada e ninguém poderá roubar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, como Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romanos. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do futuro, nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a prisão, não é a peste, não é a doença, não é a dívida, não é o desemprego, não é a calúnia, não é o abandono do marido, o abandono da esposa, não é o pecado do filho, não é a droga na vida de quem eu amo, que vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se eu estou passando por lutas, se eu estou passando por provas, se eu estou passando por tribulações, isso, pelo contrário, precisa forjar em mim um caráter mais fortalecido, em plena intimidade com o Espírito Santo, porque só aí eu vou viver dia após dia, vendo o cuidado, o favor e a graça de Deus. Quando isso não acontece, querido, e nós começamos a aceitar tudo e achar que tudo é válido, nós não temos transformação. Uma transformação que não vem do nosso íntimo pela ação de Deus em nós. E aí nós nunca entenderemos qual é essa viva esperança. A esperança é vivida por quem tem um coração, um caráter verdadeiramente transformado em Deus. A esperança é vivida por alguém que sabe que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, Paulo, escrevendo a sua última carta que ele escreve já na prisão, ele vai dizer assim: quero que saibam, verso 12 do capítulo 1 de Filipenses, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Ele foi preso, foi julgado, foi condenado à morte. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo consegue ver que a sua prisão gera na igreja, nos cristãos, um fortalecimento na fé. Verso 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero, ou seja, tenho esperança, que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que desejar. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça. E aí ele vai dizer no verso, mais à frente um pouquinho, no verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes
num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo, ele sabia o que era sofrer por Cristo, e ele vai nos chamar à responsabilidade do privilégio de viver e sofrer por Cristo Jesus. E é interessante que ao final da carta, Paulo, ele já está caminhando aí para os seus momentos de finais de vida, e perdão, eu cometi um erro. Filipenses não foi a sua última carta. Sua última carta foi 2 Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no último capítulo, Paulo vai dizer: traga minha capa, traga meus bens, traga meus materiais. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Isso é uma frase, é uma declaração de alguém que tem esperança. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Meus queridos, a tribulação, a dor, a angústia não fogem do controle de Deus. E o nosso Redentor, Ele sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que Jesus é homem de dores. A Bíblia diz que Jesus é homem que sofreu. A Bíblia diz que Jesus é homem que padeceu por mim e por você. Para que você, em meio à luta, e aí sim, como eu falei no início, eu não posso dizer para você que você vai parar de sofrer, mas eu posso dizer para você que há uma viva esperança em meio ao sofrimento. Há uma viva esperança em meio à dor, em meio à luta. Há uma viva esperança em Cristo Jesus. Essa esperança foi conquistada na cruz do Calvário. E nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento, querido. Nós vamos receber os elementos, vamos adorar ao Senhor, vamos participar desse memorial em que Cristo serviu os seus discípulos e disse para eles: eu não comerei mais desse pão, nem tomarei desse cálice, até que eu volte. Ele não mais, mas um dia Ele estará sentado à mesa conosco. E todos esses irmãos da Coreia do Norte, de tantos outros países perseguidos, e todos nós estaremos sentados à mesa juntos. E veremos o nosso Redentor face a face. E exaltaremos o nome desse Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso, querido? Nós precisamos celebrar, porque a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. E nada e ninguém pode nos roubar disso, irmãos. Nada e ninguém. Por isso, tenham por motivo de grande alegria passar pelas tribulações que mesmo o Evangelho te desafia a passar. Mas sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quero chamar os nossos diáconos para estarem aqui à frente nesse momento. Nós vamos distribuir os elementos.
Muito bem. Nós vamos tomar o pão, tomar o cálice, relembrando a obra de Cristo na cruz do Calvário e relembrando a palavra de Paulo para nós quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça ou por graça todas as coisas? É nele que existimos, é nele que esperamos, é dele que dependemos. Por isso, permaneçamos firmes, lutando pela fé, lutando pelo Evangelho. Ele nos garante, Ele garante a nossa vida, querido. Confie, entregue-se a Ele, renda-se a Ele e experimente plenamente o favor do Senhor sobre a sua vida. Jesus inicialmente tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, comamos o pão nesse momento e agradeçamos a Jesus por Ele ter se entregue por nós. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue que é derramado por vós. Lá na Coreia do Norte, para eles celebrarem a ceia, eles fazem como se fosse um piquenique, um lanche, e compram uvas e pão e outros alimentos. E na hora que vai celebrar a ceia, o pastor pega a uva e espreme no copo, porque se comprar, até isso há uma vigilância, se comprar suco de uva e pão junto, eles vão verificar para que é aquela compra. Tamanha a perseguição, tamanha a vigilância. E eles pegam então um cacho de uva e espremem, e aí celebram a ceia do Senhor. Por isso, querido, celebre a vida em Jesus, comprometa-se com Ele, não negocie a sua fé. Foi pago um alto preço por você na cruz do Calvário. Não negocie com o pecado, não negocie com jeitinho. Assuma um compromisso de santidade na presença de Deus. Precisamos de decisões radicais de compromisso com o Senhor, para estarmos firmes no dia mau. Assuma esse compromisso, querido. Senhor, nós te louvamos pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós te bendizemos, nós te adoramos pelo seu amor e a sua fidelidade. Muito obrigado, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque nele existimos e por ele esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Disse Jesus: bebei dele todos, bebamos. Para sempre e sempre seja exaltado o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Por isso nós vamos terminar esse culto cantando isso. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Eu vou convidar você a se colocar de pé para nós cantarmos, enquanto os diáconos estarão recolhendo os cálices. Nesse momento, vamos exaltar o nome do nosso Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém, querido? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Que teu amor, Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida da sua igreja, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Siga em paz, querido, para a glória de Deus, vivendo uma viva esperança.